Boa noite, gente. Começando oficialmente a nossa Semana do Caminhar 2020, Recaminhar Coletivo, e com a nossa roda de conversa Passos para o Futuro, a volta às ruas e o recaminhar. Antes, a gente tem alguns repasses rápidos, e aí eu vou passar primeiro logo para o Bruno, depois eu faço os repasses de Corday. Oi, gente! E aí? Eu sou Bruno, eu falo da Bahia. Eu sou um dos facilitadores do podcast do Engajamundo. Espero que vocês conheçam, se não, por favor, vão conhecer. O nome é Pimenta para Jovem Refresco. E a gente está no meio do processo já, né, do podcast. A gente já lançou 3 episódios. O Alex, que está aqui, ele é uma das pessoas que faz parte do time de roteiro. E a gente está com um processo aberto dentro do podcast que a gente está fazendo esses repassos em todas as reuniões. O processo é que todo mundo do Engaja pode se inscrever para ser ponto focal de um dos 2 grupinhos do podcast. A gente está com essa oportunidade de engajamento, assim, se a pessoa, enfim, se sentir chamada. Eu vou botar os links aqui, tanto do documento que tira todas as dúvidas de qualquer pessoa que possa ter sobre esse processo, quanto das inscrições, que é um formulário lindo. Se eu fosse vocês, eu clicava só para ver esse formulário, porque é o formulário mais bonito que eu já vi. É no Typeform, não é mais no Google Forms. E ele é muito bonito, então, pelo menos dessa moral. E se vocês se sentirem chamados, por favor, deem uma lida no documento. E qualquer dúvida, né? Meu privado está aberto. Eu tô fazendo esses repassos em todas as reuniões e não podia faltar, né? A reuniãozinha do GT tão querido, que é o de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E é isso, eu vou mandando aqui os links e passo a bola de volta pro André. Cheiro! Professor Bruno. Então, sai, Bruno. Calma. Bruno vai passar aí os links, galera. Massa, assim. A Nayara até já tinha conversado comigo também essa questão também de aproximação do GT com o podcast também, trazer mais os temas relacionados às cidades e comunidades sustentáveis. E eu acho que eu já cheguei a falar isso no grupo também. Quando teve a última reunião, comentei isso no grupo, enfim. Mas é isso. Eu até comentei também que eu tinha interesse em chegar mais, mas não dá não, gente. Muita demanda. Mas eu vou ver também como eu posso contribuir também depois. E aí eu vou fazer um outro chamado. A Adri está até aqui, talvez realmente ela queira falar. Quinta-feira vai ter uma roda de conversa também no GT Bio e GT ODS, sobre o caminhar e a minha relação à arborização e saúde. E aí o Francis tinha já começado a procurar, acho que foi pelo engajamento, alguém que quisesse representar, né, o GT, né, Cidades e Comunidades Sustentáveis, nessa roda de quinta-feira, que eu agora não me lembro qual vai ser o horário. Dri, se você quiser falar mais, passar esse repasse aí, mais complementar, enfim. Boa noite, gente. Como o André disse, na quinta-feira, às 19 horas, vai rolar uma roda de conversa. Na verdade, vai ser um painel onde os GTs, né, o GT ODS, o GT Bio, o GT Cidades e a Planta E vão discutir um pouquinho sobre mobilidade, mais puxado para o bem-estar, questões de poluição, de arborização. Legal. Então, quem quiser participar, vai ser na quinta, às 19 horas. Está aberto e vamos lá. E faz parte também da Semana do Caminhar, né? Esse painel. Então, vai ser bem legal. Isso, e aí eu acho que o que o Francis tinha pedido, eu acho que ele está procurando um representante de cada grupo, né? Isso para o painel. Não tem ainda ninguém representando o GT. Isso. Certo. Pronto, se alguém tiver interesse, aí pode falar comigo ou com a Érica, que a gente, né, vai ver se tiver mais de uma pessoa, aí a gente vê como é que vai ser essa decisão aí. Enfim, a gente conversa com o Francis e com a Adri. Alinha isso. E aí, a outra questão logo, para ser mais rápido, que acho que não vai ser tão rápido, mas, enfim, a gente já teve uma reunião passada que a gente conversou rapidamente sobre nosso planejamento segundo semestre, né?
E aí, só que teve outras pautas e acabou que não deu tempo de como falar muito sobre isso. E a gente tá para conversar isso semana que vem, só que surgiu uma chamada meio urgente para ontem e sexta-feira, semana passada, assim, do GT Gênero, e aí a gente está trazendo também para o GT. Eu não acabei não pegando o link, deixa eu ver aqui. Meu Deus, como... Sobre o ELA, tá, Encontro Latino-Americanos de Feminismos, não é isso? Enfim. Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Estou já falando sobre o ELA, a Erika já fez os outros repasses, mas se você quiser, quer falar sobre isso, ou quer que eu fale? Não, pode falar, não tem problema. Então, o ELA, que é esse Encontro Latino-Americano de Feminismos, e aí eu tenho uns pré-eventos, né, no caso, e aí o GT Gênero está querendo escrever o Engaja para fazer um desses pré-eventos, e é uma coisa, assim, para mais do que campanha Parada Não Para, uma coisa maior, né, porque é um evento latino-americano, enfim, e aí eles fizeram esse convite para os GTs, para pensar mesas, né, temáticas. Tem vários temas, né, que podem ser trabalhados, e um deles é o direito de cidade, então também faria interesse, sim. E aí, como é uma coisa meio que para ontem, eu nem sei como é que está ainda essa questão da inscrição, não. A gente está trazendo isso porque, assim, eu e a Erika, a gente estava conversando, assim, pessoalmente, assim, pelo menos eu, vou falar de mim, para não dizer que é também da Erika, eu senti que para esse segundo semestre, como já tem algumas outras coisas, assim, dentro e fora do Engaja, eu não estava me sentindo muito, assim, para a pessoa para participar da construção disso, assim, né, porque é uma mesa, né, e aí não é bem um GE, é uma coisa maior, não é como um GE, não é o Parada Não Para, é uma coisa bem maior, enfim. E aí eu fiquei meio assim, né, assim, para além de divulgação e de participar enquanto espectador, eu não estava me sentindo muito assim. Eu gostei da ideia, eu acho super interessante, eu queria participar, e ao mesmo tempo fica assim, né, a gente tem interesse, mas tem que saber também nossos limites, assim, mas eu também não, a gente não podia, né, eu e a Erika decidir pelo GT, de dizer, não, a gente não vai participar, enfim. A gente está trazendo mesmo para... nem é para a gente decidir hoje, na verdade, mas só para saber depois, alguém tiver interesse em colaborar nisso, na construção disso. Eu e a Erika, a gente chegou até a conversar com as meninas também, de repente a gente não puxar uma mesa, mas colaborar na mesa de algum outro GT, e aí também, como tem gente de outros GTs aqui, no GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, dá para trabalhar também essa transversalidade, enfim. Eu vi que o GT Bio já está pensando em alguma coisa, eu não sei como é que tá os outros GTs em relação a essa questão do ELA, e do que as meninas estão puxando, mas é mais nisso, assim, né, pensando, assim, em questão mesmo de comprometimento mesmo, assim, né, como eu falei, né, a gente tem essa construção aí do planejamento do segundo semestre, tem a questão do outubro urbano, tem a questão das eleições, e a gente sentiu que talvez, apesar de ser 2 meses, né, para o final de setembro, que elas estão pensando, a gente não queria também dizer, a gente vai, e depois chegar de última hora e dizer, não consegue fazer, ou ficar uma coisa sobrecarregada para poucas pessoas fazendo, então é mais nesse sentido mesmo de a gente está deixando aí explicando que tem essa oportunidade, mas sentir mesmo que quem tiver interesse, entendendo que é um compromisso, né, para além do GT, ou não o nosso GT, só o GT Gênero, mas um compromisso enquanto engaja, né, que é uma coisa, é um evento grande, importante, enfim, e é uma coisa assim que, né, tem... a mesa, acho que eu vou explicar, né, uma coisa mais autorizada, tem toda essa questão, relatório depois também, enfim. Então, é um compromisso que quem assumir é bom ter em mente mesmo o que é que está assumindo, para não ficar ninguém enganado, assim, de que achar que é, sei lá, tipo um GE para essa parada não para. Eu teria falado para essa parada, porque foi a campanha que eu participei aqui na minha janta ano passado, desculpa, gente. Enfim. Érica, tu quer complementar alguma coisa? Acho que eu falaria só que a gente está pensando, é que hoje, como vai ter a roda de conversa, a gente não vai ter tanto tempo, mas na semana que vem seria importante a gente retomar a questão do planejamento do semestre, né?
e a gente entender o que a gente quer fazer, não só a gente GT, né? Principalmente vocês, assim, o que a gente está a fim de fazer, e se a gente pensar, não, acho que é melhor focar no ela do que em outra atividade, não sei, a gente pode construir isso, né? Na verdade, a ideia que a gente gostaria de fazer semana que vem é fazer essa construção do semestre, assim, para a gente pensar juntos, para evitar, porque a gente sempre conversa muito sobre sobrecarga, né? Então, a gente tenta evitar ao máximo não sobrecarregar ninguém mesmo, né? Tentar entender os nossos limites, enfim. Mas é isso. Acho que era só isso que eu tinha para falar. Sim, era mais nesse sentido mesmo. Eu também não sei se a gente tem até semana que vem para decidir essa questão do ela, por isso que, como eu falei, né, a gente tá puxando para agora, porque, na verdade, o gênero tava meio que era para sexta-feira mesmo, na verdade, né, não sei como é que tá ainda, se chegaram a ter uma resposta de qual é o prazo, se tem prazo para se inscrever, ou como é que é, mas, enfim, é uma coisa para 2 meses, né, até para o final de setembro, enfim, mas é isso, a gente trouxe para não ficar a oportunidade aí parada e chegar eu e Erika decidir pelo GT, né? A gente não vai fazer isso, né? Assim, a gente pode dizer, enquanto pessoa, que talvez eu, pelo menos, eu digo que eu realmente não sinto que, se dependendo de outras demandas que tem, eu acredito que eu não consigo participar da construção disso, mas eu não vou dizer que não, o GT não vai participar, enfim, mas se alguém tiver interesse e saber mais como é que é, também pode falar depois comigo e com a Érica, e a gente vai conversando também. Acho que é bom conversar isso no GT ao longo da semana, para também a gente dar uma resposta para as meninas, porque realmente eu não sei qual é o prazo que está isso, assim, não sei se nem dá para chegar ainda para segunda-feira que vem, para a gente decidir se vai focar no ela, ou se vai focar no outubro urbano, ou se vai focar no eleições, ou se vai se dividir em várias frentes e fazer as 3 coisas, enfim, não sei. Sendo bem sincero, mas acho que, Érica, se você quiser, acho que a gente já pode entrar na roda em si, e isso aí a gente vai conversando no grupo, assim. Você já deu os outros repasses? Já Sim, o falou? Bruno já fez o repasso do podcast, e eu já falei sobre eu e a Adri, a gente falou sobre a roda de quinta-feira já. Ah, beleza. Ótimo. Gente, boa noite. Acabei entrando correndo, nem falei boa noite. Então, a gente pensou, na verdade, foi até o pessoal do Pilar Engajamento, né? Malu trouxe a ideia. Se você quiser falar, Malu, pode ficar à vontade. Mas, ao invés de fazer um GE, um grupo de estudos, que geralmente a gente faz, de chamar alguém para falar, a Malu deu a ideia da gente conversar entre a gente mesmo, né, dentro da rede, sobre o tema da Semana do Caminhar, que é a mobilidade a pé, né, o pedestre. Para a gente ter um espaço, assim, de entender o que a gente, qual que são as nossas vivências, que a gente tem pessoas de várias partes do Brasil, né, de diferentes tipos de cidades e comunidades. Então, eu achei bem legal a ideia. E aí, assim, acho que a gente fez algumas perguntas direcionadoras para a gente ir discutindo, mas a ideia é a gente ir falando mesmo. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, falar e a gente discutindo. Também, se alguém quiser abrir a câmera, preferir, assim, né? Também fica à vontade. Se alguém não quiser, também não tem problema. E é isso. Malu, você quer falar alguma coisa sobre a sua ideia, sim ou não? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguem? Tá. Bom, lá no Plano Engajamento a gente pensou de começar com uma reflexão geral, né, sobre como tem sido a realidade de outros países em comparação ao do Brasil. E depois a gente fazer uma roda
de perguntas norteadoras, e aí cada um falando sobre a experiência na sua cidade. Seria algo mais ou menos assim. Você está com as perguntas norteadoras? Sim. Elas aí? Tô. Eu consegui encontrar aqui. Você quer que fale? Tá. Sim. Então, a gente pensou, assim, como uma primeira reflexão, né? Entender se, por exemplo, se a gente tem o hábito de caminhar nas nossas cidades, né? O pessoal que está aqui, se prefere caminhar, ou o porquê, né, da escolha, se é porque geralmente é mais em conta ou mais perto, ou é questão de exercício, enfim. E o que impede, caso vocês não caminhem, né, não seja um hábito tão frequente, o que impede vocês de caminhar, né? Quais que são as barreiras, as dificuldades para fazerem isso, assim, para usarem esse meio de transporte que são os nossos pés. Se alguém quiser se habilitar para começar. A primeira coisa que me vem na cabeça, acho que é violência, né, gente? Violência. Pode ir. Eu penso no sol, sabe, na minha cara, na chuva, pode chover, né, não sei. Tem a questão também de eu tropeçar em um buraco, sabe? Porque aqui é um pouco estranho as ruas, sabe? Não é reta, né? E demora para chegar no local, né? Assim, é isso. Ô, Turi, você pode só confirmar qual é a sua cidade, por favor? Eu não sei se todo mundo sabe. Oi, o quê? Eu não consegui escutar. Ana, eu pedi só, por favor, para você confirmar a sua cidade. Onde você mora? Ah, eu sou de Recife. Ah. Sou de Recife. Elissa é de São Paulo, né, Elissa? Eu ia só comentar uma coisa, quem não puder falar porque está sem microfone, ou não quiser mesmo, não se sentir à vontade, pode escrever no chat, que a gente lê, não tem problema. Oi, aqui é a Fernanda. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Sim. Oi, Fernanda. Eu adoro caminhar, então acho que eu sou suspeita para falar. Eu preciso caminhar, assim, diariamente. Uma coisa para espairecer, para mim, é muito importante. Eu moro numa cidade que eu acredito que seja, então, privilegiada, no sentido de ter ciclofaixa. A minha caminhada de 5 quilômetros eu passo por 2 parques. No momento de pandemia, né, com máscara, tudo, quando for sair em horários que não tenha tanta gente, mas eu gosto muito de caminhar, eu consigo fazer coisas, eu tenho acesso a locais próximos, né, de lugares que vendem alimento, orgânicos, essas coisas assim, então, eu não sinto essa dificuldade aqui em São José dos Campos. Antes, até dezembro do ano passado, eu morava em São Paulo, em frente ao Minhocão, mas eu caminhava todo dia. Mas depois de sofrer um assalto muito violento, eu parei, né? Tive que fazer um tratamento, tudo, porque foi bem traumatizante e tal. Mas eu gosto de caminhar, eu sempre gostei muito, desde que eu me conheço por gente. Então, acho que eu sou complexo. Fernanda, você é de São Paulo? Você mora em São Paulo? Você falou do Minhocão. Isso, eu morava em São Paulo até
final do ano, né? Um pouco depois ali de sofrer um assalto muito violento ali no bairro da Santa Cecília, em frente ao Minhocão. Mas minha família é de São José dos Campos, aí eu acabei vindo para cá e estou na quarentena aqui, né, de home office e tudo, mas eu estou no interior, que é onde minha família mora. Uhum. Eu posso falar. Eu vim aqui só dar repasse, mas eu me interesso demais pelo tema. E é isso, eu trabalho mais em clima por costume mesmo, mas às vezes é muito massa você participar de outras reuniões, inclusive recomendo. Estou aqui pensando sobre isso, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, e Feira é tipo uma grande cidade, do tamanho de várias capitais do Brasil, tipo, é a maior interior do Norte e Nordeste, e é uma cidade ok, assim, para caminhar, se você morar perto do centro, né? Eu moro em um bairro meio afastado, assim, que todo mundo fala que para morar nesse bairro você tem que ter carro. Eu acho isso um absurdo. Você ter que ter carro para você morar em qualquer lugar. Acho que não deveria existir isso, né? E aí é meio tenso, assim, se você quiser caminhar lá, porque não tem nada, é uma linha reta cheia de condomínio, não tem, enfim, zero, assim, acessibilidade para pedestre, porque só tem um lugar de passar carro mesmo. E aí você tem que andar literalmente na rua, até você chegar em um ponto onde tem a calçada. E aí quando você chega na calçada fica mais ok, mas ainda assim, enfim. E eu moro nesse lugar e não tenho carro, olha só. Não precisa ter carro para morar em certos bairros, apesar de ser uma certa dor de cabeça toda vez, porque, enfim, eu vou de bike para qualquer lugar e várias vezes você toma um susto, né? Porque você tem que andar com a bike na rua. Mas caminhar é, tipo, minha última opção por causa disso. Lá em Feira. Apesar de amar. Opa, sou o Samuel, sou novo aqui e gostaria de contar minha experiência na minha cidade, Manaus. Geralmente eu costumo me locomover mais andando. Às vezes para ir para a escola eu pego carona com o vizinho, então uso o transporte público, vou de ônibus. E um dos fatores que desestimula caminhar geralmente é a falta de estrutura mesmo das calçadas. Calçadas muito irregulares, às vezes tem até carro estacionado, calçadas estreitas, pequenas, e aqui as pessoas geralmente costumam caminhar mais na rua, mais próximo à calçada. E é isso. Desculpa, de Manaus, né? Ai, Pri, desculpa. Não, amiga, pode falar, depois eu falo. Não, só para confirmar, você é de Manaus, né, Samuel? Isso, Manaus. Obrigada. Eu sou de São Luís, do Maranhão, e eu caminho muito, apesar de não gostar muito, porque eu sou extremamente sedentária. Mas eu tenho uma facilidade muito grande, que é minha faculdade dentro da minha casa. Então, quando eu tinha aula, saudades, eu ia andando, voltava andando, e era muito bom, porque, às vezes, com a rotina e tal, a gente acaba não vendo os pequenos detalhes, né? Então, assim, tem muita planta onde eu moro, tipo, aqui perto, tem alguns parques, enfim, algumas coisas. Então, é muito gostoso, tipo, andar e sentir o vento, e espairece, sabe? Andar sempre só de ônibus, a gente fica naquela coisa meio louca. Então, eu curto muito poder, né, ter essa possibilidade de estar andando. E dentro da minha faculdade é um campus muito, muito arborizado também. Então, lá dentro, muitas pessoas andam, correm. Então, é muito bom. Mas, de resto, assim, como eu moro num bairro periférico, eu preciso andar de ônibus, porque é muito longe do centro. Então, eu tenho a facilidade de andar pelo meu bairro, mas se eu quiser ir para qualquer outro bairro, eu tenho que pegar porque é tudo muito longe. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, que
Acho que eu sou um pouco suspeita também, mas enfim. Eu sempre gostei muito de caminhar, não, assim, refletir sobre o caminhar, sobre o pedestre, a mobilidade a pé, enfim, é mais recente. Eu venho pensando nisso de uns 2 anos para cá, mas desde criança, assim, eu sempre gostei muito de caminhar. Mas também eu sempre caminhei no meu bairro, assim, para ir no mercado, na padaria, enfim, mas para ir para lugares mais distantes, porque eu também quando eu morava com os meus pais, morava numa região mais distante, mais na periferia, né, então mais distante do centro e de muitos lugares que eu precisava ir, então eu precisava pegar um ônibus. Mas sempre, tipo, eu caminho até o ponto, pego o ônibus, depois vai caminhando até algum outro local. E eu nunca, assim, eu demorei muito para perceber o quanto eu ficava meio que na defensiva quando eu caminhava, especialmente quando eu precisava atravessar a rua, assim. Isso foi uma coisa que foi me chamando a atenção aos poucos, por isso que eu quis, por isso que eu, não sei, me interessei muito pelo tema, assim, e gosto de estudar isso, porque eu percebi, foi com a minha experiência que eu fui percebendo que o carro, ele tem muito mais prioridade, assim, no deslocamento, né? Pra gente atravessar a rua, eu sempre me via parecia que era um momento muito tenso, que eu tinha que ficar super atenta, meu coração acelerava, e, na verdade, até hoje é assim, né? Mas hoje eu entendo um pouco mais. E eu sempre dava preferência para o carro, então, quando eu via um carro vindo, eu não atravessava, não me movia, era sempre o carro primeiro. E, enfim, essas reflexões, assim, quando eu fui percebendo aos poucos essas sensações que me despertavam, né, quando eu caminhava, eu fui entendendo que algo, para mim, pelo menos, né, eu fui entendendo que algo não estava certo, assim, na dinâmica da cidade, né? E é isso. Eu vou dar a minha experiência aqui em João Pessoa. No bairro que eu moro, não me sinto muito seguro, assim, para caminhar, assim, questão de segurança mesmo, assim, tem épocas que tá bem tranquilo, mas tem épocas que tem muita onda de assalto e a gente nunca sabe se tá tranquilo ou se tá rolando muito assalto, a gente fica meio sem saber. Mas, por exemplo, na universidade também, na Federal, quando eu estudava há uns 5 anos atrás, eu tinha muito hábito também de caminhar dentro da universidade, sempre gostava, assim, mesmo embaixo do sol, normalmente embaixo do sol, porque eu estagiava na prefeitura universitária, era do outro lado do campus onde eu estudava, da arquitetura, então eu tinha que andar bastante, e nem sempre tinha passarela, alguma coisa nesse sentido, então eu andava mesmo embaixo do sol tranquilo, na hora do almoço. Mas, assim, às vezes até rolavam umas críticas, assim, eu achava engraçado, assim, até mesmo assim, eu tinha carro, e aí eu estacionava, às vezes, até mais distante do lugar que eu estava, para poder caminhar, alguma coisa assim, sei lá. E o pessoal dizia, não, porque você não estaciona mais perto, assim, não sei o quê. A galera improvisava, até estacionamento do lado do bloco da arquitetura, para não ter que caminhar do estacionamento oficial, então eu achava muito, assim, não sei, que essa necessidade de não caminhar de maneira alguma, assim, o máximo que puder poupar os pés, eu não tinha muito isso, assim. E no interior também, né, minha família do interior, em Rio Tinto, lá eu já me sinto mais seguro, assim, de andar na rua e tal, então também acho massa, assim, pegar ladeira, é que não tem um problema com essas coisas, não. Agora, no meu bairro, e aí eu ia falar, era uma questão mais essa questão de conhecer, né, porque eu sinto, às vezes, que eu conheço melhor a universidade, eu conheço melhor o interior do que eu conheço o meu bairro, porque eu não ando tanto no meu bairro, como eu ando dentro da universidade, ou como eu ando dentro de Rio Tinto, enfim. Então, me dá essa sensação de que eu me aproprio mais do espaço, porque eu estou andando, eu conheço, eu sei para onde eu vou, e no meu bairro, às vezes, eu não sei também se é porque tem muita praça parecida e a gente também se perde muito fácil aqui, mas eu sinto isso, assim, ao caminhar eu sinto que eu tenho mais
onde eu tenho mais esse hábito de caminhar, eu sinto que eu tenho mais propriedade para falar do local, eu me sinto mais parte daquele local, e às vezes aqui no meu bairro eu me sinto que eu não vou muito além do que eu consigo ver da varanda do apartamento. Não, os olhos é meio limitante, assim, a experiência da cidade dessa forma, assim, meio. Ou então, para os locais que eu ando, às vezes eu tenho o costume de andar, assim, faz de carro, de ônibus, mas parece que também não tem essa mesma propriedade para falar não conheço tanto aquele caminho, não sei. Eu tenho essa sensação, quando eu caminho para um local que eu ando mais, eu tenho mais essa propriedade, eu sinto mais parte daquele lugar, porque eu consigo parar para observar mais algumas coisas do que se eu estiver passando só de carro, de ônibus, enfim. Muito legal, gente, ver, assim, as diferenças e as coisas e as similaridades, né, entre os locais, enfim. E aí eu queria ver se mais alguém quer falar, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Que quer comentar, né, a sua experiência caminhando na sua cidade? Então, gente, boa noite. Sou Alex, de Aracaju, e contando um pouco da minha experiência em relação a sair, caminhar pela cidade. Pelo menos no meu bairro, me sinto relativamente seguro em caminhar, andar de bicicleta. O bairro foi recentemente reformado, as três principais avenidas, e todas elas foram construídas ciclovias. Então, as pessoas ocupam muito bem os espaços aqui, e pelo menos da região que eu moro até o centro, dá para a gente ir de bicicleta, caminhando, tem ciclovia até mais da metade do caminho. E deixa eu ver o que mais. Também dá para ir daqui até a cidade vizinha, que é onde fica a Universidade Federal. Então eu consigo sair da ciclovia da minha casa e percorrer 10 quilômetros até a cidade vizinha, que é onde fica a universidade. Então, em relação a isso, pelo menos aqui eu me sinto relativamente seguro. Oi, gente, boa noite. Vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a fama da violência já diz um pouco, mas eu acho que o principal realmente é essa questão da violência, não só de assalto e tal, mas também do assédio. Tipo, eu tinha costume de andar muito, eu estudo muito perto do meu colégio, assim, são 15 minutos andando. E eu simplesmente comecei a andar de ônibus, assim, tipo, é muito perto, assim, ônibus são, sei lá, 3 minutos de ônibus. Simplesmente porque, tipo, eu andava para ir e aí eu passava pelo Maracanã, né, o estádio de futebol, e é muito movimentado, só que mesmo assim, sempre que eu ia, era algum acontecimento, tipo, ou garotos que começavam a falar, ou, tipo, teve um dia que eu tava andando para poder ir para 7 horas da manhã, poder ir para educação física no meu colégio, e aí, né, você vai com aquela roupa, aquele short, assim, e aí o cara começou, tipo, a gritar no meio da rua, que eu tava parecendo uma piranha, não sei o quê. E eu acho que depois disso que eu parei, assim, de ir pro colégio, colégio a pé, né? E é realmente muito perto. E todo mundo fica, já, cara, por que você não vai a pé? Tipo, 5 minutos você tá em casa. E eu fico, tipo, cara, não dá, porque todo dia era alguma coisa assim que acontecia. Então eu comecei a ver que eu comecei a pegar muito mais ônibus do que eu pegava antes, só porque caminhar a pé é realmente muito, sim, perigoso por essa questão e por questão também de assalto e tal.
Essa questão do assédio é bem complicada mesmo, assim. Eu vejo as meninas conversando no chat e eu acho que toda mulher já passou por isso, né? Tipo, eu não sei se eu conheço uma que já saiu para caminhar e não passou por essa situação. É realmente muito complicado, assim. Porque dá uma insegurança muito grande, né? Tem mais alguém que quer falar? Sabe, a Malu, ela tinha comentado no chat sobre... Gente, desculpa, se mais alguém quiser falar, pode falar, viu? Às vezes eu me atropelo aqui. Mas é que a Malu tinha comentado no chat, ela perguntou, né? Geralmente quando você caminha, você sai sozinho ou acompanhado com alguém, né? E ela também perguntou para as meninas como é essa experiência. E aí eu queria trazer essa discussão, assim, agora, quais são as maiores barreiras, assim, para a gente caminhar e como a gente se sente, porque das falas que vieram aí, se vocês podem até complementar ou discordar qualquer coisa, né, se vocês têm uma outra visão, mas eu percebi, assim, por exemplo, muitas falas positivas em relação ao caminhar vieram acompanhadas de tinha espaço verde, tinha infraestrutura, né? Tem a ciclovia, então eu caminho ou corro pela ciclovia ou uso a bicicleta mesmo, que também é um meio, um modo ativo, né, de locomoção. Sempre, a fala sempre vem com uma sensação de que o meio ambiente, assim, o ambiente ao redor está agradável para fazer aquilo. E aí eu percebo, por exemplo, quando a cidade ela é muito construída principalmente para o automóvel, ou um lugar que não tem muito acesso, assim, para o pedestre, que não tem calçada, você tem que andar na rua, ou muitas vezes não tem, assim, não tem comércio, né, nas calçadas tem uns paredões de prédios, ou uma construção que é só uma parede, que traz uma sensação de insegurança, né, isso tudo leva a gente a querer caminhar menos. Não sei se vocês sentem isso também, o que vocês acham, enfim, queria ouvir um pouco mais, assim, o que vocês acham que são os maiores problemas, e aí também, não sei nem se a gente já poderia pensar na questão da pandemia, assim, o que o André até escreveu no texto que a gente fez em conjunto, né, que os GTs se uniram, assim, para lançar, acho que na quinta-feira, mas o André, no momento, ele colocou que a pandemia, ela só trouxe à tona muitos problemas que já existiam, né, ela só evidenciou, assim, ela deixou aquilo muito gritante, mas os problemas já estavam aí, né, então... quais são esses problemas, né? E como que a gente pode... O que a gente pode fazer, assim? O que a gente pode... Quais são as pequenas coisas que forem para a gente combater um pouco esses problemas? André, spoiler. Eu dei um pequeno spoiler do texto. Não sei se eu compreendi totalmente a sua pergunta, tá, Érica? Se eu fugir, você pode me interromper. Mas teve até uma frase, né, quando estava ali no começo de junho, com os movimentos antirracistas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, uma fala que o Smith trouxe, que eu achei muito importante, que ele falou que o racismo, ele não aumentou, ele só está sendo mais divulgado, né?
agora todo mundo tem uma câmera no celular, né? Praticamente todo mundo consegue fazer um storytelling, filmar uma violência, né? Então, eu acho que quando a gente, voltando ali para o comecinho que você começou falando de como que as meninas se sentem em questão do assédio, sair para caminhar sozinha, tudo. Eu acho que o assédio, ele até não aumentou, ele só está sendo mais filmado, ele está sendo divulgado, né? Não está sendo mais filmado, mas ele está sendo mais divulgado, então as pessoas estão conseguindo ter um pouco de acesso a mais ali a partir de 2015, 2016, quando começou a bombar mais essas mídias sociais de imagem e tudo. Então, é um pouco que traz um pouco mais, assim, de medo por parte do opressor, no sentido de, mas se eu mexer com ela, será que ela vai me filmar? Será que ela vai me filmar? Será que eu vou ver isso? Então, eu acho que o assédio ainda existe muito, né, na buzinada, no horrível fio-fio, nas palavras do salão, na novinha e tal, mas eu acho que está caminhando para as pessoas tomarem um pouquinho mais de noção, no sentido de, deixa eu pensar, fazer isso mesmo, me divulgar, e aí vai lá para a minha empresa, eu vou ser demitido, né, milhões de pessoas podem ter acesso àquilo, do mundo todo. Então, eu não sei se foi isso que essa linha que você queria, o comentário, mas eu entendi um pouquinho disso. Não, Fernanda, tá tranquila. Eu me falei várias coisas, né, na verdade, mas eu comecei falando de uma coisa, terminei falando de outra, mas é mais para a gente trazer a discussão mesmo. Eu particularmente concordo, assim, com você. Eu também acho que essa visibilidade, não só a visibilidade em si, mas também a maior discussão, né, que se tem em relação a isso. Não sei, realmente não sei dizer o quanto diminuiu, se diminuiu, né? Mas eu sinto, pelo menos da minha experiência, que hoje se discute muito mais, assim. Eu acho que mas ainda tem isso. Complementando a fala da Fernanda, eu acho que foi em 2016, 2017 também, que aqui na capital, São Paulo e região do ABC, que é onde eu estudava e tal, começou, tipo, teve uma época que uma moça, várias, eu acho, foram, tipo, reportaram assédio no transporte público. E aí tomou uma proporção relativamente grande, assim, tipo, de todo dia falar no jornal da Globo, assim. E de falar que os caras foram punidos, foi preso e tal, por conta disso. E aí, até umas amigas falaram que, tipo, que diminuiu um pouco, sabe? Aquele assédio todo que tinha, assim, acho que pelos mesmos motivos que a Fernanda trouxe, tal, né? Que as pessoas começaram a talvez perceber que não, isso não é normal e que sim, é uma ofensa, o medo de ser filmado também, enfim. E eu acho que eu sempre vivi pessoalmente muito na defensiva por conta dessas hostilidades, assim. E aí, um pouco antes, acho que foi quando eu conheci o Engaja, na verdade, foi porque eu tive o interesse de participar da Semana do Clima da ONU em Salvador. E aí eu falei, vou sozinha lá. E eu não sabia, né, qual que era a vibe da cidade, assim, fui. E, tipo, eu percebi uma vibe muito diferente das pessoas, assim. Primeiro que, assim, o ritmo é um pouco mais... não é tão apressado, aquele fuzuê todo. E, tipo, eu lembro de sentir muito apoio das mulheres. Foi uma coisa que eu achei muito linda, assim, e que quando eu voltei para São Paulo foi um choque, assim, muito ruim. Que parece que em Salvador as pessoas eram mais acolhedoras, assim, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, eu não sei se era entre as mulheres, por conta do assédio e tudo mais, tem essa coisa do apoio entre as mulheres, assim, mas eu passei só uma semana, não sei dizer, né? Mas foi
uma impressão pessoal minha, assim, de ser um pouco mais, não sei, acolhedor, sabe? Sim. Pois é, e tipo, e aí eu queria trazer um pouco, eu trouxe isso mais pra cá, né? Eu comecei a cumprimentar mais as pessoas na rua, tipo, todas as pessoas que eu via, sabe, quando eu voltei, porque, tipo, as pessoas precisam de um quentinho, sabe? Que nem no norte, no nordeste. O pessoal aqui é muito frio, às vezes, não sei. Enfim, só queria compartilhar essa experiência. Ah, e acho que isso traz também, não sei, uma outra dimensão, né, de como a gente experiencia a cidade, assim, o quanto você se sente pertencente a uma comunidade, a um local, e tudo mais. Não sei como que é aí pra vocês, se, tipo, se vocês também não falam com ninguém, sai precisando perto de todo mundo, ou se, tipo, vocês param e ajudam as senhorinhas a atravessar a rua, e, sabe, tipo, cumprimenta todo mundo, sei lá. Galera que não é de São Paulo, ou que seja também. É isso que eu ia Todo falar. mundo se conhece. Tipo, aqui, porque eu falo de feira como se fosse lá, porque eu não tô em feira, né? Eu tô na casa dos meus pais, no mais interior ainda da Bahia, que é Itaberaba, uma cidadezinha de 60 mil habitantes. E, de certa forma, quando vocês falam isso, eu paro e penso, tipo, eita, é verdade, ó. Eu nunca tinha pensado. Porque quando você vive isso a vida toda, você não acha, enfim, estranho, né? Mas realmente, assim, quando eu fui pra São Paulo, eu senti uma vibe muito estranha de, sei lá, tava todo mundo de fone, todo mundo cuidando da sua própria vida e com pressa. E, enfim, agora na pandemia eu não sei como é que tá, né? Mas, tipo, super aglomerado e, enfim, se você esbarrasse um pouquinho com mais, enfim, um pouquinho mais forte de alguém, a pessoa não pedia desculpa, a pessoa te olhava de cara feia. E isso é muito estranho, assim, aqui. Eu tenho até, tipo, aqui onde eu estudei, né? Que eu estudei em Itaberaba. As pessoas. Eu tinha umas amigas que eu achava estranha, mas depois eu me acostumei, porque elas davam um bom dia, boa tarde para literalmente todas as pessoas que elas encontravam na rua, e era um pouco cansativo até andar com elas. Até que eu percebi que, de certa forma, é até comum, assim, elas são o extremo, mas as pessoas realmente se cumprimentam. Não sei se é só no interior da Bahia ou se é nos interiores do Brasil. E quanto maior a cidade, menos isso. Mas também eu sinto um pouco disso em feira, que é um pouquinho maior, em Salvador também. Enfim, o sentimento de comunidade existe um pouquinho mais, assim, apesar de estar um pouquinho desgastado. Ai, Bruno, esse negócio do fone é quase um artigo meio que de proteção, falando assim por experiência própria. Eu só fui assaltada porque eu tirei o meu fone, ou seja, a pessoa conseguiu anunciar um assalto, ela sabia que eu ia ouvir ela, sabe, que eu não estava distraída nem nada. Então, acho que para quem mora em São Paulo, Rio, né, não sei o pessoal do Rio, mas falando aqui mais por São Paulo, o fone de ouvido ele se torna quase que um artigo de defesa para, tipo, a pessoa já tá ligada que, ó, você não vai prestar atenção, você tá em outra vibe, ninguém mexer com você, ou se mexer você não vai ouvir. Então, é complicado essa parte mesmo, gente. São Paulo, fone, tipo, faz parte. Se sair sem fone no celular, é tipo, você volta para casa e pega o fone.
Eu ia comentar. Érica, acho que eu não fiz essa pergunta, porque realmente você falou várias coisas, mas eu lembro que você falou alguma coisa dos muros e tal, né? Essa sensação também que tem. E aí eu estava também lembrando do que eu comentei, né? Assim, lembrei duas coisas. Uma coisa que eu lembrei foi justamente do meu TCC, né? Eu fiz um projeto Parque Linear, e aí eu lembro que uma das polêmicas sobre a área que eu escolhi era justamente isso, porque é uma rua que tem a margem do rio, né, que é vegetada, enfim, do outro lado são várias fachadas cegas de prédios, assim, e ficar aquela coisa, nossa, mas essa rua aqui não é agradável, não é segura, inclusive é bastante conhecida por vários assaltos e outros tipos de violência, enfim, é bem esquisita mesmo, assim, até quando eu fui lá, né, para conhecer a área melhor, fazer estudo da área, tinha todo mil recomendações de vá acompanhado, leve outra pessoa, não sei o que, cuidado, olha a câmera fotográfica, não sei o que, porque é bem esquisito mesmo, assim, e tentar pensar como é que eu podia fazer uma solução que ficasse mais uma rua que pudesse ser caminhável ou segura, ou atrair pessoas para um lugar que não era bem ermo, assim, sabe? E aí eu fico também, não sei nem se eu não gosto muito de falar das soluções, porque aí eu vou dar spoilers do texto. Mas, e outra coisa que eu estava lembrando agora, justamente essa comparação que eu fiz do meu bairro com o interior, né? Porque também tem isso aqui, condomínio, então, mesmo as casas que tem, tudo murado e tal, então você anda na rua, você não tem contato, você tem a sensação que você está sozinho mesmo, assim, sabe? E aí no interior é aquela coisa meio controversa das casas conjugadas com portas abertas na rua, que todo mundo pode achar que é muito mais inseguro do que não ter um muro, só que acaba que sempre tem alguém na rua, então tá todo mundo na calçada, todo mundo na porta, todo mundo na janela, você sempre tem alguém perto, você não se sente assim, sozinho, assim, você tá andando e a rua tá movimentada e todo mundo cumprimenta todo mundo, enfim, inclusive à noite, né, assim, final de ano, às vezes eu observo, ou então em outras épocas, dia a dia normal, assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a pessoa lá na calçada, você não pensa numa cidade grande, talvez a pessoa ficar com a porta aberta, sua janela aberta, e sentada na calçada conversando até madrugada, mas acontece, assim, no interior, então acho que tem essa sensação, quer dizer, pelo menos no interior, né, que eu vou, da minha família, enfim, eu sinto isso, assim, que tem essa sensação de que traz mais essa segurança, justamente porque tem esse contato maior do quem está dentro de casa com quem está na rua, não é aquela coisa murada, e aí você está na rua, você não, quem está fora não sabe quem está dentro, quem está dentro não sabe quem está fora, aí você fica meio... Acho que também tem muito isso, essa comparação agora, né, pensando no meu porquê que meu bairro eu acho tão inseguro, e no interior eu não acho, porque no interior, se eu andar pela rua, eu sei que eu vou encontrar um monte de gente pela calçada, dia e noite, inclusive madrugada, então eu acho que isso traz isso mesmo, essas questões das fachadas cegas, dos muros, às vezes foi até uma polêmica isso uma vez na minha turma de arquitetura, porque a gente teve uma aula de sociologia sobre urbana e falaram sobre isso, né? Muro, não mura, não sei o quê, é mais seguro, não é mais seguro, e aí ficou aquele debate do é seguro, não é seguro, mas você não vai ficar sem muro, como assim não vai ter muro, mas se você tem um muro, você não. Mas eu acho que essa questão de, não sei, às vezes meio termo, né, a gente conversa muito, assim, arquitetura, né, já entrou na minha área, dessa questão do meio termo, às vezes você tem um muro, mas que você tem alguma permeabilidade, pelo menos visual, de que você consiga ter um contato entre a rua e o interior da casa, para você não, nem quem está lá dentro fica aquela coisa fechada, nem quem está fora também não se sente tão assim, porque eu acho que principalmente esses muros, nosso condomínio tem muito isso, né? Aqueles muros extensos, assim, né? Porque pavimento térreo normalmente é de estacionamento, então não tem nada ali, né? Só começa a ter janela para cima, então você, no nível da rua, você vai caminhando, você só vê um paredão enorme, não tem nada ali. Então, ainda mais aqui em João Pessoa, porque aqui a gente não pode, a maioria dos bairros tem uma lençol freático muito, como eu posso dizer, pouco profundo, então, no meu bairro, por exemplo, você não pode construir subsolo, só semi-subsolo, então tem muito isso, assim, ter os condomínios com estacionamento, aquele paredão, que você vai passando pela rua, você
no máximo você vai encontrar uma janela de uma portaria. Então, dá uma sensação meio esquisita, assim. E mesmo as poucas casas que ainda sobram no meu bairro são todas muradas, então, assim, não sabe nem se tem alguém ali dentro, na verdade. E assim, é meio esquisito. Eu acho que dá uma sensação ruim mesmo, assim. Gente, eu vou sair daqui a pouco, mas bom, gente, vou falar aqui de uma perspectiva de uma pessoa que estuda periferia e trabalha com isso, e, enfim, né, tá inserida nesse meio também. Eu só gostaria de lembrar que ano passado, para muitas pessoas aqui nas comunidades, nas favelas de São Paulo, começaram muito a usar a mobilidade a pé, se fazer disso por conta do alto preço da tarifa de ônibus, né? Então, a gente está no momento de pandemia, além de ter um transporte público que não é lá essas coisas, que também é vetor da doença, vetor não, desculpa, gente, é algo que os biólogos vão me matar, mas é um lugar que proporciona, né, maior contágio, coisa que as secretarias aqui não admitem. Acho que isso é bom falar para o pessoal que não admite que o transporte público ajuda aí, favorece isso. Então, pensar também como a mobilidade a pé virou uma coisa, uma forma de se fugir de uma precarização ainda maior, porque eu também penso que tem uns limites que quando você fala que você vai, por exemplo, você trabalha perto, estuda perto, é uma coisa maravilhosa. Outra coisa é um pessoal que está andando quilômetros, acordando mais cedo também, às vezes de madrugada, para dar tempo de chegar no trabalho. Então, umas coisas também que a gente tem que pensar aí nas ligações dos modais, pensar como a gente está pensando, lembrar como a gente está pensando nos nossos bairros também, para planejamentos em geral, assim, não só de geração de renda, até porque acho que quem vive em São Paulo sabe, ou então até grandes outras metrópoles, que morar perto do trabalho é um privilégio para muitos e muitos poucos pessoas mesmo, estudar perto também. Então, eu trago essa reflexão também de que você saiu de uma forma de mobilidade para outra por conta justamente por questões de renda, né, por conta de um preço muito absurdo, passagem, e que também para essas pessoas também a mobilidade a pé também está sendo, de certa forma, uma forma de lidar com prejuízo e também muito, como é que vamos dizer, né, não é uma caminhada de qualidade. Então, gostaria de trazer essa reflexão também, porque, enfim, eu acho que é importante lembrar, eu falo isso porque eu estou aqui no meu grupo de pesquisa, né, na faculdade, e o meu orientador, ele traz muito essas questões também, de como a gente tem que pensar os modais de forma crítica, não só para os benefícios, e também porque a cidade de Tiradentes, que é a região que tem lá no entorno da nossa universidade, 50% das pessoas lá estão fazendo a caminhada a pé justamente por conta disso. É uma das razões, né? 50% pelo menos da população de lá, que você consegue mapear, porque é muita gente naquele distrito. E, enfim, eu trago isso mais porque eu estou olhando os modais de forma crítica, é o primeiro passo da minha pesquisa. Obrigada, gente. Desculpa alguma coisa, não queria também azedar a conversa. Não vai, eu acho super importante isso que você trouxe, assim, porque, pelo menos em São Paulo, né, eu não sei dizer sobre outras cidades, porque eu acho que eu vi uma pesquisa só de São Paulo, mas a maior parte da população se desloca a pé. E aí tem muito dessa questão também do acesso ao transporte mesmo, né, principalmente financeiro. E geralmente
também falando na realidade de São Paulo, do que eu conheço também, né? Eu não conheço São Paulo inteira, mas os bairros que têm uma melhor qualidade, assim, de infraestrutura e também de sensação de segurança, enfim, para caminhar, de arborização, são bairros centrais. São bairros que tem muito mais gente que usa o carro, enfim, ou que tem muito mais acesso ao transporte público de alta capacidade, né, que tem mais ciclovia também. E aí eu não sei, às vezes você que está na área, né, tá estudando a localidade, você deve até saber mais sobre a infraestrutura, de como que é o caminhar dessas pessoas. Não só elas estão caminhando, como elas devem estar caminhando em situações bem precárias, imagino eu, né? Talvez passando... Aí eu já estou imaginando, não sei dizer com certeza, mas eu imagino que nesse trajeto elas enfrentam calçadas ruins, falta de sinalização para o pedestre, ficar muito tempo esperando para atravessar uma rua, e vários outros problemas, né? Eu queria falar sobre isso, da sinalização que tu falou. De verdade, isso é muito sério. Tem, como eu posso dizer, aqui no meu bairro, eu moro em Recife, é muito mais desenvolvido lá no centro, é muito mais bonitinho. Tem pessoas que organizam essa questão de ciclovia e etc, né? Aqui tem um sinal de trânsito no meu bairro, que é na frente de uma escola, que o pessoal não respeita. E eu tenho muito medo de atravessar ele. Eu aperto o botãozinho, fecha, mas só que os carros continuam passando. Então, não adianta de nada. Teve um dia que eu ia sendo atropelado ao atravessar a rua. E eu prefiro 1000 vezes não usar aquele sinal, porque eu sei que as pessoas não vão respeitar. A questão de pegar ônibus mesmo tipo assim, muitas vezes, quando o lugar é 3 quilômetros, eu só chego aí a 3 quilômetros da minha casa andando. E eu deixo de pegar ônibus para ir andando, muitas vezes, quando eu não tenho passagem, alguma coisa do tipo. Ou quando eu só tô afim mesmo, né, daquela vontade. E é muito bom. Eu enfrento o problema de passar por boqueirões, sabe, assim, quebradas que eu não conheço. Eu só conheço a minha quebrada. E eu passo por quebrada que eu não conheço, fico assim, ó, fico com esse olhar, sabe, assim, um desconforto. É um desconforto enorme que eu fico passando. A questão de não ter calçada também, porque é bem estreitinho, tem muita gente que faz umas barraquinhas para vender coisas, aí invadem a rua, né, assim, as calçadas. E sei lá, ninguém tá afim de tirar elas de lá, ninguém, enfim. Tem também pessoas que estacionam carros, tipo, já não tem calçada, o pessoal estaciona carro na pista, nenhum ônibus consegue passar direito. E sabe, você que tá se locomover aqui andando, sabe? Esses são os únicos problemas. A questão do águas, tem muitas águas, tipo, saindo dos cantos, e você pode molhar seu pé se você não tiver com tênis, entende? Isso pode afetar sua saúde de alguma maneira, sei lá, não sei, né? É isso. Também penso nessa questão da saúde, sabe? Quando você está no ônibus, você simplesmente não se preocupa muito com essas coisas, você simplesmente vai e desce a parada, o único problema é esperar o ônibus. Simplesmente. É isso, facilita a minha vida, só que não é tão saudável, né? Túlio, eu fiquei só com uma dúvida, quando você fala que molha quando chove, por exemplo, que vem do bueiro. Quando chega a água, aí as pessoas começam a usar água, certo? Aí tem uns reguinhos, sabe, que são expostos, você pode até pisar neles, tem muito
esgoto céu aberto assim, sabe? Você não consegue se locomover. Agora, se eu for para um bairro mais desenvolvido, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo andar calmamente pelas ruas, enfim. O único problema que eu vou ter é as calçadas, que muitas árvores, as raízes delas estão saindo pelas calçadas. Tem muita calçada que tá estranha, entende? É isso. Entendi, obrigada. Eu queria, quando a gente conversou no Pilar Engajamento, né, a Lara e a Malu até comentaram, de novo, meninas, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, de verdade. Mas a gente estava comentando, assim, sobre que ações foram tomadas na pandemia, né? O que aconteceu, qual é a nossa realidade, o que aconteceu em outras cidades, em outros lugares que talvez pudessem ser bons exemplos, né? Ou pudessem trazer alguma referência. É claro que cada lugar tem sua realidade, a gente tem que sempre adaptar, né? Mas aí eu queria ver com vocês, se vocês tiveram alguma experiência diferente na cidade de vocês, se vocês viram alguma ação diferente, né? Do poder público mesmo, né? Para enfrentar isso, que tem a ver com incentivo ou alguma ação emergencial para melhorar tanto o caminhar ou até mesmo outros transportes, outros meios ativos, né, de locomoção, tipo a bicicleta. Mas você viu de alguma organização, alguma coisa assim, Malu? Opa. Eu gostaria de contar aqui, por exemplo, um exemplo da minha cidade. Aqui em Manaus, a área central, até pouco tempo atrás, ela era muito tomada de camelôs, de comerciantes que tomavam as ruas, as calçadas, para vender seus produtos. Aí, alguns anos atrás, a prefeitura ela tomou a iniciativa de construir camelódromos em alguns pontos da cidade, para realocar esses camelôs que ficavam nesses espaços de centro da cidade para esses camelódromos, para facilitar a mobilidade, porque quem andava no centro na época era muito complicado mesmo. As calçadas eram cheias de comerciantes, e aí depois dessa iniciativa, o centro da minha cidade ficou bem mais caminhável, e nesse sentido foi um ponto muito positivo de uma tomada de decisão do poder público para melhorar essa situação. Nossa, essa sim. Aqui em Recife tem o Bike Anjo. Eles, com um amiciclo, que parece que é uma ONG, não sei bem, mas eles juntos, eles conseguem fazer com que as pessoas... não, eles conseguem ir em lugares e em questão de secretarias, né? E pedir ciclofaixas, sabe? Ciclo de bicicleta, ciclovia, né? É o nome, não sei. E daí acontece mesmo. E assim, eu acho que em 3 meses, ou em 6 meses, eles conseguem inaugurar uma ciclofaixa nova de bicicletas. E eles fazem, tipo, até uma comemoraçãozinha que abriu a faixa, é bem legal. E eu consegui ver, sim, muitas ciclofaixas por aqui em Recife ultimamente. O que eu mais vejo é isso. A experiência que o Samuel comentou aconteceu assim bem parecida aqui na minha cidade. Gente, eu cheguei atrasado, então vou explicar de que cidade eu sou, né? Eu sou do estado do Rio, mas eu sou de uma cidade ao lado, que é Duque de Caxias. E nessa cidade, tem mais ou menos uns 5, 6 anos que isso aconteceu. E tinha muito camelô nas ruas, e eles falaram, não, tá tendo uma superlotação, vamos pegar um espaço, um prédio meio abandonado,
que pode ser da prefeitura e vamos colocar todo mundo lá. E inicialmente a ideia foi muito boa e colocou todo mundo nesse prédio, um prédio tipo vertical, assim, que de longe você consegue ver as barraquinhas, assim, até bem pensado. Só que passou menos de 6 meses e a maior parte dos camelôs, eles continuaram ali e começaram a construir outros pontos nos mesmos lugares que eles já ficavam na cidade, justamente porque às vezes as pessoas não entravam dentro desse lugar que foi construído para a galera que é camelô. E aconteceu que nesse processo também acabou surgindo outras pessoas, né? Fazendo também pontos de camelô. E aí a prefeitura, novamente, o que ela decidiu fazer foi, em vez de realmente pensar num plano um pouquinho mais elaborado, ela simplesmente regularizou todo mundo, que foi muito legal por um lado. Todo mundo é vinculado à prefeitura de alguma forma e consegue, tipo, alguns benefícios com fornecedores de materiais, às vezes, inclusive minha mãe. Só que ainda é uma parada muito estranha, né? Porque, assim, é muito difícil você caminhar por uma praça, porque quase todas as praças elas são ocupadas por camelôs, por feirantes. E, enfim, assim, são soluções que foram feitas, mas que ao longo do tempo, assim, não pegaram muito bem e que foram pensadas outras soluções, mas não pensadas bem na qualidade das pessoas que participam dali da cidade e estão andando na região. Eu acho muito doido quando essas coisas acontecem, porque, assim, era no momento que estava todo mundo muito na expectativa de que fosse, tipo, mais fácil caminhar mesmo e acabou se tornando justamente o contrário, né? Assim, aumentou o número de pessoas expondo, o número de pessoas aumentando seus pontos nas ruas e continuou dificultando a circulação das pessoas. Citando o exemplo aqui da minha cidade, a prefeitura, ela, felizmente, não realocou esses camelôs para um espaço, vamos dizer assim, que não tinha condições de recebê-los. Eles passaram um tempo, construíram alguns espaços, não foi só um, construíram vários espalhados pela cidade, que esses camelôs fossem alocados, e até hoje eles ainda estão em funcionamento e melhoraram bastante a situação do centro. Ainda sobre isso de camelôs, eu tenho uma contribuição porque, enfim, eu moro em Feira de Santana e não é à toa esse nome. Feira de Santana é literalmente uma feira, uma cidade 50% comercial e 50% outras coisas, porque é um entroncamento rodoviário, tipo, um lugar muito estratégico, e é o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, muita gente passa por feira, e ela se desenvolveu muito na base do comércio, né? Então, literalmente, assim, é o que mais tem na cidade de Feira de Santana, é camelô. É uma coisa, enfim, que todas as pessoas acabam cruzando em qualquer bairro. A prefeitura teve essa iniciativa também de juntar alguns num certo lugar e se criou o Feiraguai, como a Bá colocou aqui no chat. O Feiraguai é tipo uma 25 de março, que eu senti que, tipo, só deu muito certo exatamente pelo fato de Feira já ser conhecido como uma cidade comercial, as pessoas vão pro Feiraguai para comprar alguma coisa num preço um pouquinho mais barato, todo mundo sabe que é, tipo, chinês, ou antigamente era do Paraguai, por isso esse nome. Mas a qualidade é um pouquinho menor, mas você sabe que, tipo, enfim, vai ser um pouquinho mais barato e é muito, muito grande, tem mais de 500 boxes de lojinhas mesmo. E ainda assim, aconteceu quase a mesma coisa que no Duque de Caxias, que o Manoel comentou. Tipo, o número de camelôs nas ruas não diminuiu, ele só, tipo, agora tem um lugar físico e continua sendo meio complicado, assim, para andar, porque as ruas, quando não são tomadas por, enfim, as calçadas, quando não são tomadas por árvores ou algumas coisas do tipo, elas acabam sendo tomadas por esses camelôs, e aí o que a prefeitura teve que fazer foi proibir certos locais de ser camelô em certas ruas, certos lugares, assim, mas você vê que é sempre, tipo, no centro da cidade, que é nas 4 avenidas principais de Feira. Nas outras, eles meio que cagam, sabe? Deixa lá, sabe? Tá longe do centro, ninguém vê. E isso me lembra muito também uma discussão que tem muito em Salvador, porque Salvador tem muito isso também, tanto dos camelôs como de, enfim, né, priorização do centro. Tanto que Salvador é dividido entre cidade alta e cidade baixa, por isso que tem um elevador Lacerda, enfim, que liga essas duas cidades.
E é muito óbvio, assim, muito claro que a prefeitura acaba priorizando a cidade alta, quase sempre para qualquer política pública. Você anda assim pelo corredor da Vitória, inclusive se vocês quiserem olhar no Google, é um corredor lindíssimo. Você anda assim, você fala, caramba, que paraíso na Terra, sabe? Inclusive onde Ivete Sangalo mora e tal. E é só você andar mais um pouquinho e tal, você desce a ladeira da Barra, você chega na Cidade Baixa, você entra por alguns bairros, esse cara fica tipo, meu Deus, isso aqui é a mesma cidade que eu tava 10 minutos atrás. Nem parece, sabe? Porque a prefeitura realmente, enfim, torna o Corredor da Vitória um dos melhores lugares para você caminhar e meio que caga para todo o resto. Gente, eu entro um pouco em conflito de comentar em camelô, porque aqui em São Paulo conhece um pouco mais esse mundo informal que existe do mercado de trabalho brasileiro, que está em muita proporção hoje em dia. É uma questão a se pensar mesmo, que isso é uma reivindicação que os camelôs falam desde que eu sei, desde que eu nasci, que tipo, as pessoas não entram nessas lojas para ver eles vendendo, então para eles não compensa, então prejudica as vendas. Como a gente mensura isso, eu sinceramente não tenho ideia, mas eu entro em conflito porque é uma atividade econômica, principalmente das classes mais baixas, então eu real, assim, às vezes, não sei qual seria o ideal também, porque eu também tenho essa questão da mobilidade, né, você já quase não tem calçada, quando tem ela é muito ocupada, principalmente aqui em São Paulo, que você não tem só os centros, tem outros bairros comerciais também, que estão, de certa forma, no centro expandido e na periferia, por vezes também, como São Miguel Paulista, o bairro da Lapa também, que é onde eu vou fazer minhas compras quando eu preciso. E, enfim, a Cachoeirinha também, que é onde eu trabalho. Então, para mim, é meio conflituoso nesse sentido. É diferente de outras cidades, algumas que isso é mais centrado no centro. Então, você tem zonas específicas para isso, né? Bairros específicos, onde rola uma concentração, assim. Se um dia vocês puderem conhecer o exemplo do México, o México é muito interessante. Tem bairro tem o bairro das ferramentas, tem o bairro dos doces, enfim, isso lá perto, bairros em volta do centro. Enfim, outra forma de organizar a atividade econômica informal. Em São Paulo, bom, gente, em São Paulo eu não vou comentar muito por conta das minhas birras com o poder público em relação ao transporte. A Erika e o André conhecem bem, eu desabafo com eles de vez em quando. Mas em Santiago, por exemplo, que eu sou de lá também, a gente também fez muitas cidades lá da província, né? Eles fizeram muitas ações assim de priorizar outros tipos de modais que não permitam a aglomeração, né? Mas também as cidades lá em Santiago, elas são de tamanhos de bairros. É que a nossa divisão geográfica é diferente daqui, mas então é diferente quando você vai pensar num bairro de mora 25 mil pessoas, então, do que, sei lá, numa cidade que tem mais de 1 milhão. Então, é bem dividido, assim, de certa forma. Eu achei muito bacana que muitos urbanistas lá usaram como... muitos ativistas lá também usaram como forma de pressionar, né, o poder público, que em 8 anos prometeu melhora nos modais ativos, 8 anos, não, 4 anos prometeram melhora nos modais ativos, e as mudanças que prometeram em 4 fizeram em 1 semana, então foi uma coisa muito engraçada do tipo, quer dizer que vocês têm condições para fazer isso, não tem? Estamos de olho em vocês, então, enfim, uma situação muito, chegou a ser muito cômico, assim. E, enfim, acho que também eu gosto muito de pensar em planejamento de bairros, que eu acho que por vezes é mais eficiente do que você pensar em planejamento de enfim, pensar em uma cidade inteira.
Teve sim, Érica. Isso mesmo que foi muito. Isso que eu tava falando, foi muito local, sabe? Tipo, algumas cidades pegaram e fizeram isso nos seus planejamentos. Nos seus planejamentos em si, os modais ativos, principalmente bicicleta, mobilidade a pé também, em alguns casos também. Mas é muito de se pensar também o tamanho em si da proporção que você está lidando, sabe? Foi uma coisa bem localizada. Obviamente também em bairros um pouco mais ricos, que consequentemente têm um pouco mais de recursos também. Bairros não, gente, desculpa, cidades. A divisão territorial me deixa doida, mas nacionalmente eu não lembro, eu teria que dar uma olhada, mas foi muito local, assim, algumas cidades que fizeram. Mas se é nacional que você está perguntando, eu teria que olhar, porque eu não lembro de ter visto. Mas lá em Santiago a gente fez, sim. Eu fiquei aqui pensando. Não, falar. Não, eu ia falar, ia te responder uma pergunta que você me fez sobre as ações públicas, mas complemente, Bárcia, você ia complementar ela, né? Não, pode falar. Eu estava refletindo aqui, porque a questão de Natal com relação a políticas públicas e ações públicas para pensar o caminhar, é porque a gente tem um problema, que eu acredito que seja um problema muito grande, que é com relação ao turismo na cidade. Principalmente quando a gente pensa as praias, assim. Só para você ter ideia, não sei quem conhece Natal, mas Natal tem uma via expressa que é imensa, assim, se chama Via Costeira, e é uma experiência incrível, porque de um lado você tem o mar, e do outro você tem dunas, e é uma via expressa, passa carro, mas tem ciclovia, tem espaço para a pessoa fazer caminhada, só que embaixo você tem vários hotéis, os melhores hotéis da cidade ficam lá. E são áreas privadas, então as pessoas não têm acesso à praia naquele espaço. E a ciclovia, que deveria ser pública, não tem nenhum investimento de segurança, de iluminação. Então, acaba se tornando um espaço para quem pode pagar e para quem é turista, né? Porque as pessoas mesmo da cidade não vão para lá. Aí acaba que o que seriam os melhores lugares para a gente estar caminhando, que seria a praia, ou próximo da praia, é, é muito afetado por essa indústria do turismo, tanto porque se tornam locais privados, e aí existe uma disputa de grupos mesmo, políticos na cidade, de transformar a via costeira num espaço público e com segurança para que as pessoas da cidade possam ir. Então, a gente tem os melhores lugares da cidade direcionados para quem é turista, e enfim, são lugares privados, então as pessoas não podem nem ir para a praia, não podem descer para ir para a praia. Enfim, são um problema. E aí, quando você me pergunta das ações públicas, eu digo que não tem as ações públicas, porque as ações públicas que são pensadas, elas são pensadas para potencializar esses hotéis. E a população da cidade mesma não tem muito para onde ir. Então, a gente fica nesse dilema. Eu tenho observado que, agora na pandemia, as pessoas estão furando bastante a bolha. Eu estou notando que as pessoas estão indo para a Via Costeira, porque só para vocês terem ideia, é uma área que tem mirante para a praia, é uma área imensa que dá para você caminhar, levar cachorro, enfim, dá para você fazer várias coisas, mas ela é totalmente desapropriada do espaço público e ela é basicamente dada para os hotéis. Enfim, eu vejo isso como um grande problema. E eu não sei, eu acredito que isso seja um problema comum de cidades com praias, assim, que tem o turismo muito forte, porque acaba tirando do povo da cidade o uso, né, legítimo daquele espaço. É muito, muito complicado. E, enfim, eu estava pensando sobre isso agora, assim. É mais uma reflexão. Uma coisa que eu observo, eu não sei se
Não sei se André sente isso em João Pessoa, mas eu observo uma diferença imensa entre Natal e João Pessoa, principalmente pela forma como a cidade se apropria da praia. Eu noto que em João Pessoa existe um cuidado muito maior em manter as pessoas que moram na cidade para que elas tenham acesso à praia, que é uma coisa diferente daqui de Natal, que a praia ela tem um acesso muito maior aos turistas e não é um espaço tão público quanto a gente possa pensar, sabe? Não sei como é que é. Eu admiro muito João Pessoa, assim, queria muito que Natal tivesse a forma como João Pessoa organiza a orla da praia para caminhar, que eu acho genial, que é uma coisa que a gente não tem segurança de andar aqui na praia à noite, principalmente. Enfim, é isso, é isso. Eu tava pensando, a Manu estava falando, eu estava pensando em fazer essa comparação. Eu não conheço Natal, né? Eu conheço só mais Recife. Acho que eu tenho família lá, eu tenho mania de ir para lá e nunca vou para Natal. Estou devendo essa visita para a galera. Mas eu nem conhecia muito essa questão, mas realmente é um pouco diferente, assim, aqui em João Pessoa, assim. Tem essa questão turística do tipo que a Orla tem muitos hotéis e tudo, mas não chegou a esse ponto, assim, né? As vias são públicas e tal. E as calçadas, né? Tem também agora as ciclovias e tal. E realmente um espaço que a população se apropria mesmo, assim, é turístico, mas não deixa de ser utilizado pela população como um todo, ou pelo menos a população que mora nos bairros da Orla, né? Tem algumas variações, assim, por exemplo, o meu bairro, no caso, é um dos que a orla não é muito utilizada. Acho que também porque as praias são impróprias para banho, e aí também acaba que não é muito atrativo para comércio essas coisas, então é uma orla que não tem quiosque, é uma orla que não tem bares, restaurantes, não tem nada, não tem movimento, então é bem assim, é bem só para passagem ou para quem mora, no máximo você vai contar uma clínica ou talvez uma escola, uma curso de idiomas assim, mas não é uma orla muito movimentada nesse sentido assim de pedestres e tal, porque não tem muitos atrativos de lazer e tal. Mas acho que o bairro vizinho Peça também tem uns trechos também da orla que eu acho que lá tem mais essa questão de ser meio alguma coisa mais privada, não tem muito acesso à praia, mas os bairros mais famosos da praia daqui, né, que é Cabo Branco e Tambaú, é super de boas, assim, tem a parte turística, tem hotéis, mas também tem os condomínios e tal, e, enfim, não sei se também essa questão do limitação de não poder construir prédios muito altos, então ajuda também, e assim, também não até a questão que tentaram, eu não sei como é que ficou, né? Estavam tentando mexer na Constituição do Estado justamente por causa disso, né? Porque nossa Constituição é muito limitante, não promove o turismo, porque não é possível construir prédios altos na orla, e acaba que não é muito atrativo também para os grandes hotéis, os grandes resorts e outras coisas desse tipo, porque é isso, né? Só pode construir até 3 pavimentos na orla, então acaba que sendo uma aula mais turística, mas ela é de todos também, assim, é público mesmo, assim, tem a calçadinha, né, não um calçadão como no Rio, outros lugares, mas tem a calçadinha, assim, que é bem movimentada. Principalmente Tambaú e Cabo Branco é uma área bem assim, turística, mas também para a população, enfim, lazer, no caso, eu quero dizer, né, tem essa opção, assim. E que ficou, né, agora durante a pandemia, assim, foi fechado, assim, de certa forma, assim, né, eles até fecharam os estacionamentos, né, na rua, para que essas pessoas não fossem para as calçadinhas, enfim, não usar a praia e tal. Tá fechada ainda, eu acho, teoricamente, as praias, mas também estão fechadas as praças e o pessoal está utilizando da mesma forma. Depois que começou a reabrir o comércio, meio que não estão obedecendo muito essas regras das questões de fechar, porque aqui os espaços públicos estão fechados, mas não, acho que tirando os parques, talvez, eu acho que a orla o pessoal já está começando a voltar a utilizar assim mesmo, assim. Mas é um... E eu fico, mas assim, você falou, né, que admira, assim, eu fico pensando também assim, se for pensar no que o pessoal estava falando
questão de calçada estreita e tal, também não é bem uma calçada, assim, muito, tanto o nome já fala, né, calçadinha, não é um bom lugar, inclusive, para fazer aglomeração mesmo, porque não tem muito espaço para você se movimentar por lá, não, assim, é mais a faixa de areia mesmo, mas a calçadinha de uma pessoa também não é tão ampla, assim, tão... Mas eu estava lembrando uma coisa que se perguntaram alguma coisa do poder público na época da pandemia, eu não vi, assim, teve muita essa questão assim, né, de fechar estacionamentos, de botar cone para o pessoal não estacionar na calçadinha, por exemplo, não ir caminhar na praia, essas coisas, mas, assim, pensando na mobilidade a pé, não estou lembrado, assim, de só coisas mais que anteriores, tipo, ele já vem, a prefeitura, né, fazendo essa padronização de calçadas em algumas avenidas mais extensas, tanto a da praia, como a Beira-Rio, que é outra avenida também, eu não me lembro se, né, as pessoas estão fazendo isso, mas na Beira-Rio, com certeza, que é, tipo, questão da acessibilidade mesmo, nessas calçadas, enfim. Isso aí, mas isso é uma coisa que já vinha vindo ser feita bem antes da pandemia, assim, já tem uns 2 anos, eu acho. Mas agora eu não vi, assim, eu vi muito mais, na verdade, eles aproveitaram para recapear asfalto, as avenidas, assim, não foi pensado no pedestre, não, eles estão aproveitar essa fase de baixo, agora não, porque já está bem movimentada as ruas de novo, aqui em João Pessoa, mas quando estava mais tranquilo, eu vi eles mais nisso, assim, mais calçada mesmo, não vi mexerem muito nessa questão de pensar a mobilidade a pé agora durante da pandemia, não. Acho que eles aproveitaram, na verdade, para pensar a mobilidade no carro mesmo. É uma coisa, enfim, é uma coisa que cidades praianas que têm o turismo elevado, eu acho que sofrem bastante. E essa questão da apropriação do espaço de caminhar, de quem é da cidade, sempre pensada para a lógica de quem vem de fora, né, do turista. E você fala que a Orla de João Pessoa é pequena, mas a de Natal é menor ainda. Por isso que eu digo que eu admiro, porque eu acho que João Pessoa ela dá uma segurada, uma relação entre turismo e mobilidade das pessoas da cidade, ela dá uma segurada. Assim, Natal, eu sinto que ela entregou muito para o turismo, entregou muito para a iniciativa privada, e as pessoas da cidade mesmo, elas não têm tanto mobilidade na praia, que é o lugar que a gente mais tem, que é um dos lugares mais bonitos da cidade, é um lugar ótimo para você caminhar. E aí não tem. E aí é uma cidade que não tem praças, assim. Tem, mas elas são totalmente esquecidas. Então, fica muito difícil para quem mora na cidade, a não ser a praia. E agora na pandemia que está tudo fechado, então as pessoas estão bem sufocadas mesmo. E eu também não observei nenhuma iniciativa do poder público para pensar a mobilidade das pessoas. Realmente não observei nenhuma. Eu fiz esse questionamento, né? Foi super legal ouvir assim vocês, eu vi de diferentes perspectivas mesmo, né? De diferentes realidades, porque eu também não conhecia não sabia de nada que estava rolando assim no Brasil. Eu sei só, porque assim, eu vou tentar fazer uma propaganda, mas eu não sei se vocês sabem, mas se vocês chegaram a ver, né? Mas a Semana do Caminhar, ela é organizada por uma organização de São Paulo que chama Sampapé. Eles, assim, organizam e chamam várias outras organizações para compor, né, para ajudar a organizar. E aí eles estão fazendo agora um podcast e eu posso mandar depois no grupo, mandar para vocês, porque é um podcast que eles estão discutindo sobre isso, né, sobre a relação do caminhar com a pandemia, de ruas para as pessoas, o que tem sido feito por aí, no último episódio eles trouxeram uma arquiteta de Belo Horizonte que acho que ela ainda está trabalhando assim, né, num plano emergencial para ciclovia. Aí ele é específico de bicicleta, né, mas eu achei legal para ter uma
uma referência aqui de dentro do Brasil, né? Porque até então eu não tinha visto, assim. Eu posso até passar para vocês que eu acho legal, assim, interessante, escutar a fala dela, né? E eu só não sei porque não é todo mundo que está no grupo do GT, né? Mas eu espalho pelos grupos do Engaja. E aí, gente, eu queria trazer, assim, uma última reflexão, né, para a gente, que é uma coisa que às vezes eu fico pensando de como que a gente pode mudar essa realidade, sabe, da mobilidade a pé e também de outros meios de locomoção, enfim, que não tem a devida atenção e que principalmente agora na pandemia, né, então, aquilo que a gente falou, que os problemas estão sendo muito ressaltados, e aí até eu quis trazer, assim, a Semana do Caminhar no ano passado, e esse ano também para o Engaja, e eu fiquei muito feliz porque estão rolando várias coisas, né, aqui dentro do Engaja, para falar sobre o assunto, porque eu realmente acho que é algo importante, assim, seja se a gente fala da relação do caminhar com qualidade de vida e saúde, seja como acesso, né, da pessoa à cidade, ou até das mortes no trânsito, né, porque tem muitos pedestres. Eu vou ser bem sincera que eu não sei o número exato, mas praticamente morre um pedestre por dia. Isso eu acho que só em São Paulo. No ano, né? Um pedestre por dia no ano. E é isso, assim, eu fico feliz de trazer essas discussões. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, alguma ação que viu que achou legal, ou alguma coisa que já pensou em fazer, assim. Não, estão tranquilos? Eu não entendi a pergunta, Ega, desculpa. Não, eu só queria ver, na verdade é que como já está se aproximando das 10, né, eu estava pensando em já da gente fazer um encerramento, já ir finalizando, né, a roda de conversa. Aí eu só queria saber se alguém queria falar mais alguma coisa, sobre alguma questão, assim, que ficou pendente, ou alguma coisa que lembrou. Queria deixar esse espaço, assim. Ah, Eric, eu lembrei de uma coisa. Vocês estavam falando aí, eu acabei lembrando. Aqui em Aracaju, a prefeitura aproveitou a pandemia, aproveitou que não tinha tanto movimento nas ruas, e antes da pandemia um pouco já tinha aprovado uma proposta, um projeto relâmpago que ninguém nem sabia que ia existir, de construir um corredor de ônibus em uma avenida aqui de grande movimento na cidade. E a avenida tinha canteiros, tinha bastante árvores ao longo dela, e tudo foi colocado abaixo, e aí durante a pandemia isso foi mais rápido, foi mais acelerado, inclusive a obra está com 80% concluída e começou, acho que no início desse ano, no final do ano passado, início desse ano, muito rápido, pela primeira vez na vida, vi uma obra começar e terminar assim tão rápido, e a proposta foi de que, para tentar reduzir os impactos, né, do calor e tudo, que foram feitos vários estudos depois, várias pessoas fizeram movimentos contra, e aí acabou gerando outro projeto de plantar mais árvores em avenidas secundárias, ruas secundárias laterais. E praticamente ao longo da avenida, dessa nova avenida que está sendo construída, não tem mais canteiro, quase não tem mais árvores ao longo dela.
as calçadas em muitos trechos são calçadas estreitas, calçadas que não têm tanta acessibilidade assim, e as pessoas, como estão em casa, não estão saindo muito, não estão se dando conta disso. E aí, quando a gente voltar realmente para a rua, é que os impactos vão ser sentidos com uma percepção muito maior. Outra coisa em relação à orla, que os pais estão falando também, que aqui em Aracaju a gente tem a orla, só que a orla é em praticamente 2 bairros, a cidade ela é muito mais para dentro mesmo, não é muito não cresce muito em direção ao mar, e a principal praia, a praia mais conhecida, que é a Praia de Atalaia, a gente praticamente só tem ônibus que circula toda a cidade até lá. Para quem quiser ir, para quem quer ir, na verdade, para praias mais distantes, que são chamadas praias da elite, praticamente não tem ônibus, só tem uma linha de ônibus para lá. Não tem calçada para ir para essas praias, não tem ciclovia. E recentemente, um ciclista, acho que tem mais ou menos 20 dias, estava numa dessas avenidas que vão para essas praias mais distantes à noite e acabou falecendo num acidente com um cara bêbado aí e acabou morrendo. E no outro dia, várias pessoas, várias organizações, principalmente ciclistas, fizeram manifestações por conta de como o caso foi conduzido. Uma pessoa que tem dinheiro na cidade, e ele praticamente ia responder o processo em liberdade, até questões de como se deu a acusação, e depois de tudo isso, depois dessas manifestações, conseguiram reverter um pouco a situação e fazer com que ele realmente pague pelo que ele fez de uma forma mais dentro da lei possível. E mais ou menos isso. Isso é muito doido, né? Porque no momento que a gente precisaria que a infraestrutura fosse aumentada, né? Que tivesse mais espaço, até pela questão do distanciamento social mesmo, eles aproveitam para tirar o espaço, né? É muito complicado. Mas eu acho, assim, como muitos temas, isso é bem desafiador, porque mexe muito com a infraestrutura, né, da cidade que já está ali, e, enfim, é algo que eu gosto bastante de pensar, assim, como que dá para melhorar, que eu ainda não tenho uma resposta também, mas que eu gosto de refletir, assim. Mas... Oi, pode falar, desculpa. E assim, pensando nisso, né, desculpa ter interrompido, pensando nisso, aqui em Aracaju, nas últimas eleições municipais, foi eleito justamente um vereador que ele é deficiente visual, e ele começou a chamar muito a atenção da própria comunidade, da própria população, para as pessoas com deficiência, para dar mais visibilidade, dar mais acessibilidade. E, tipo, Aracaju é uma cidade que tá rolando aí há 32 anos a votação de um plano diretor e nunca saiu do papel, e vai e volta, e sempre tem que mudar alguma coisa. E esse vereador, junto com outros também, mas principalmente ele, já que ele é uma pessoa que sente na pele, sofre muito com isso, está conseguindo justamente mudar um pouco a cara da cidade para isso. Aqui no meu bairro, mesmo as avenidas que foram reformadas, algumas calçadas foram niveladas, principalmente as calçadas dos prédios, em alguns locais também, foram niveladas as calçadas, porque a gente tem muito problema com a altura das calçadas, principalmente na região do centro, que as calçadas são muito altas, tem alguns locais que tem muita ladeira, e aí dificulta justamente a locomoção de pessoas com qualquer tipo de deficiência, até pessoas que não têm mesmo, que a gente acaba tendo que fazer meio um parkour na rua, um agachamento para subir e descer calçada aqui.
E uma coisa boa, pelo menos agora, da pandemia, que eu vi é que em alguns locais da cidade, aqui no meu bairro também, estão construindo, tiraram as faixas de pedestre, estão construindo plataformas para a gente passar, lombadas também, para melhorar a acessibilidade de um canto para outro. Então, praticamente em todas as esquinas, todas as onde existiam faixas, está sendo construído essas plataformas para que as pessoas consigam transitar com mais tranquilidade. Nossa, Alexis, né? Bruno até comentou no chat, mas também esse negócio do parkour é muito real, assim. Tem umas calçadas que é impossível de caminhar. Completamente, tipo, força o joelho, são inclinadas porque elas são transformadas em rampa para carro, né? Sim, tem isso mesmo. Outro problema que eu lembrei aqui é que muitas praças da cidade, elas são praças antigas, então elas são construídas com pedras portuguesas, né? Aquelas pedrinhas. E sempre uma pedrinha daquela solta e forma um buraco muito grande e também acaba dificultando a passagem das pessoas pela cidade. E volta e meia no centro, num dos calçadões do centro, sempre está em reforma, porque uma parte afundou, outra parte porque os esgotos, as manilhas, o esgoto teve algum problema. Sempre acontece isso, aqui também. Max, muito obrigada por compartilhar, assim, eu acho, para mim foi muito legal ver diferentes realidades, né, que nem a Malu, o André colocaram, e até você, né, Alex, de cidades costeiras, e também outras, o Túlio também trouxe Recife, o Bruno de Feira de Santana, eu falando assim, de mim, eu acho legal para entender problemas que às vezes na minha cidade não tem, assim, que eu não enfrento, e coisas que todos os lugares praticamente têm, né? São problemas similares, assim. E aí só já vou encaminhar para finalizar, né? Porque já está perto das 10, então eu queria agradecer vocês por terem ficado aqui, por terem vindo, por terem compartilhado, conversado, né, ter ajudado na roda de conversa. Foi bem legal mesmo, eu gostei de verdade. E aí eu também queria convidar vocês para continuar seguindo a semana, o Engaja, a gente vai postar coisas na rede social, né, no Instagram, durante a semana. Na quinta, né, André, que vai sair o texto? Vai lançar um texto para o blog, e aí sábado... Quem tem a roda de conversa de Bio e ODS, que a gente vai estar participando também, né? Na verdade, isso aqui é uma mesa, não é roda de conversa, enfim, painel. Ainda bem que a Adriana está aqui. E o texto vai sair no sábado, vai ser no fechamento. Tá. Não, é verdade, eu tinha esquecido. Na quinta, o GTODS e o GTBio vai unir a reunião, né? Porque eles fazem reunião no mesmo dia, para fazer um painel também sobre o tema, mas aí eles vão falar mais sobre saúde e arborização, né? E no sábado, a Adri e eu vamos fazer um Caminhos da Solução também. Quem quiser se inscrever, eu vou até colocar o link no chat. Deixa eu pegar aqui. Vai ser sábado à tarde. A semana, ela é uma semana composta por várias ONGs, né? Então, vão ter outras atividades de outras organizações do Brasil inteiro. Tá bem legal. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada no calendário,
a organização principal que organiza, né, que é o Sampapé, eles sempre divulgam no Instagram, eles estão fazendo bastante divulgação. Vou colocar também no chat. Ai, gente, foi incrível, sério, muito obrigada mesmo. Agradeço a todos vocês, do fundo do meu coração. Adorei. Foi Mara. E tenha uma ótima noite e uma ótima semana também. E vamos nos falando por aí. Samuel, seja muito bem-vindo. Primeira vez. Boa noite, gente.